online. Meu nome é Sandro. Ricardo, vai? Boa noite a todos. Estamos começando mais um Social 175, um hangout que traz semanalmente assuntos relacionados ao marketing digital. O convidado dessa semana é Gustavo Lima, que é especialista em segurança nas redes, é um cara muito bem informado, que sabe tudo o que está acontecendo aí na área de marketing digital relacionada a crimes virtuais, segurança e outros assuntos. Eu vou começar pedindo para o Gustavo se apresentar e daí a gente começa a fazer as perguntas. Gustavo, tudo bem? Tudo bem, e aí galera, como vocês estão? Obrigado aí pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. Primeira vez utilizando o Hangout assim, acho super interessante, mas vamos lá, vamos mandar bala. Então, para começar, queria que você falasse um pouquinho de você, se apresentasse, dissesse onde que você já trabalhou, qual a sua formação, sua especialização, e daí a gente parte para as perguntas e comentários. Tá, meu nome é Gustavo Cunha de Oliveira Lima, o pessoal brinca de Gusto e Gustavo Lima, tchererê tchê, né? Mas assim, por causa do cantor, eu comecei a trabalhar com tecnologia quando eu tinha 15 anos, 16 anos, montei um dos primeiros provedores de internet. A gente estava no início do boom da internet, na época que o Fernando Henrique Cardoso iniciou o processo de estabilização da nossa economia. A gente trabalhava com aquela parte de overnight, não sei se vocês estão lembrados aí teve a Zélia e acabou com tudo. Nisso, quando teve a estabilização da economia, teve o boom, porque a Embratel começou a liberar o link internet. Aí nós, éramos em 3, montamos um provedor de internet, ganhamos dinheiro, e aí eu comecei a viajar, comecei a trabalhar com a parte de tecnologia de forma profissional, não era nem nada amador. Comecei na área de segurança, depois eu fui para a área de administração de sistemas, trabalhando mais com a parte de web, a parte de suporte a servidores web, ajudei a montar alguns dos maiores portais de e-commerce, e hoje eu trabalho numa grande multinacional, que é a HP, como arquiteto de grandes projetos, mexendo um pouquinho também com segurança. Então, assim, o meu dia a dia hoje é lidar com grandes projetos, estar trabalhando em conjunto com o time de segurança e acompanhando para ver as principais tendências, o que está rolando, né? Então, assim, é interessante que muitos profissionais de tecnologia colocam que são especialistas em segurança, colocam que tem um conhecimento muito grande, mas, assim, a minha pergunta que eu sempre coloco é: como que você vai ter um conhecimento muito grande se você não está vivendo o dia a dia de grandes corporações, né? Recebendo uma série de ataques, vendo todo o oba-oba que acontece no mercado? Porque o que acontece, o que é dito nas revistas e na internet é uma coisa, o seu dia a dia é outra coisa totalmente diferente. Aquele lance, né? Você vê a Câmara dos Deputados de longe, você acredita que é um mar de rosa. Você vai lá dentro e vê que é uma tentativa de assassinato mútuo, né? Então, é uma coisa que eu coloco assim para a galera que está começando agora na área de TI. Legal, legal, maravilha. Vou começar falando com uma coisa muito atual, pelo menos não sei se isso aconteceu com todos hoje. Quando eu fui acessar minhas contas do Twitter, todas pediram para que eu mudasse a senha. Eu acompanhando também pelo Twitter e pelas outras redes, eu vi que outras pessoas também tiveram que fazer a mesma coisa. Isso aconteceu com vocês também? Gustavo, você sabe se aconteceu alguma coisa? Na verdade, essa semana tem acontecido uma série de coisas com as redes sociais, né? Ontem tivemos um problema sério aí com o Facebook passou por uma instabilidade forte aí em seus servidores, até agora o Facebook como empresa ainda não reportou de fato o que aconteceu, e hoje o Twitter já reportou aí para as redes sociais, para toda a internet, que houve uma ameaça, uma tentativa de roubo de informações. Por esse motivo, como houve, no caso, uma possibilidade de comprometimento de algumas contas dos seus usuários, o Twitter pediu para diversos de seus usuários, aí uma grande gama, resetar suas senhas ou fazer a confirmação das suas senhas, né? Porque, queira ou não queira, as redes sociais hoje conseguem controlar uma grande gama de informações, até campanhas, gera muito dinheiro em cima disso. Então o pessoal viu que foi comprometido, então já mandou de cara em seus servidores para resetar ou se não pedir para autenticar as senhas. Então, de fato, acredita-se que alguns dos servidores do Twitter e algumas contas do Twitter foram comprometidos, com isso expondo as informações dos usuários para toda a internet. As redes sociais são o ponto mais frágil, digamos assim, os lugares mais suscetíveis a ataque de hackers, de gente mal intencionada
Na verdade, as redes sociais funcionam mais como engenharia social para a galera conseguir descobrir senhas e informações para ter acesso às suas contas de e-mail. Queira ou não queira, as senhas utilizadas para você guardar os seus e-mails, para você ter o seu Twitter e Facebook, na grande maioria das vezes, são informações que estão contidas aí nas redes sociais no seu dia a dia. Então, o seu nome, seu segundo nome, data de aniversário, nome da mãe, do pai, do cachorro, time de futebol. Com esses dados capturados com as informações, o cara consegue chegar e descobrir a senha e acessar. Queira ou não queira, é um processo de brute force e um processo de tentativa-erro. Né? Queira ou não queira, muita da sorte também. O pessoal fala, não, invadir a conta do Twitter. Todo mundo associa o quê? Que o cara foi lá, hackeou o servidor, né? Invadiu o servidor do Twitter e conseguiu os dados da conta. Não é bem assim. O que aconteceu? Na maioria dos casos, sim, 99% dos casos, o cara descobriu a senha daquela conta de Twitter ou do Facebook, por exemplo, porque era uma senha fraca. E com isso teve acesso às informações. Há casos também que o cara consegue invadir, por exemplo, via uma vulnerabilidade que foi explorada, fazendo um defacement, que é o quê? Pichando o site e ter acesso aos dados daquela conta de Twitter ou daquele Facebook e com isso roubar as informações para ter acesso a toda a rede social, a todos os dados do carinha, entendeu? Então assim, hoje, as redes sociais pesam muito dentro das empresas e queira ou não queira, são utilizadas como feedback para produtos. Vou dar dois exemplos importantes para vocês. O primeiro exemplo que eu dei foi no Web Security Forum, que foi um evento que a gente organizou aqui em São Paulo. Eu pedi ajuda dos maiores blogueiros do país para estarem tentando derrubar o site do evento. Em resumo, em meia hora, todo o site do evento ficou fora do ar, incluindo o Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul teve um ataque muito grande de tráfego, porque o cara ficou tentando acessar o link e aí derrubou devido ao número de acessos, porque os caras que deram o RT são conhecidos, tem milhões e milhões de usuários em suas redes. E o segundo ponto que aconteceu comigo foi com uma seguradora, Porto Seguro. Meu carro recebeu uma batida na traseira, eu abri um sinistro e botei no Twitter, galera, tô acionando a Porto Seguro porque o meu carro sofreu um sinistro, ele tomou uma batida. Demoraram 3 dias, né? Demorou 3 dias para o carro começar a ser analisado pela Porto Seguro e eu achei uma certa lentidão. Aí eu dei um RT. Naquela época eu tinha acho que 1.500 seguidores no Twitter. Só que um dos meus seguidores era o Cid do Não Salvo. E o outro seguidor era o cara do Sedentário Hiperativo, quer dizer, milhares de seguidores em cima dele. Eles começaram a dar RT, eu digo para vocês que em 15 minutos, acho que foram entre 10 e 15 minutos, o diretor de relações do Porto Seguro entrou em contato e me ligou dizendo que meu carro já seria roubado no dia seguinte. Então assim, vocês entenderam hoje o poder das redes sociais? Hoje o Reclame Aqui, eu acho que é um serviço que você guarda a informação, você não faz a reclamação, porque queira ou não queira, a melhor reclamação que você tem é via Twitter, via Facebook. Então essas ferramentas hoje são importantes para você estar acompanhando as informações e até mesmo estar vendo se algum grupo hacker, algum grupo cracker, no caso, vai fazer um ataque contra vocês. O Anonymous, o LuisSec, organizavam ataques contra as suas vítimas, fazendo o quê? Orquestração, fazendo o convite de novos usuários via Twitter, via Facebook. Porque muita gente não sabe utilizar o IRC. Então, o Twitter está aí, o Facebook está aí para você fazer isso. Certo, de derrubar as empresas, os alvos, com uma quantidade absurda de acessos. Geralmente é essa a tática. Perfeito, é o ataque de DDoS, né? Que é o ataque de negação de serviço que é utilizado. Queira ou não queira, assim, vamos falar sobre empresa, né? Se você falar, outro dia desse eu estava num evento de segurança da informação e que um dos palestrantes disse que ataque de DDoS é coisa de criança. E eu dei risada na hora do cara, o cara perguntou para mim, por que deu risada? Eu falei, cara, se você soubesse a mobilização interna de uma empresa que presta serviço para outras grandes empresas quando sofre um ataque de DDoS, você não falaria isso. Porque queira ou não queira, quando você tem o core business daquela empresa ligado à internet, exemplo, americanos.com, submarinos.com, uma empresa de e-commerce, ela não consegue mais receber novos clientes, ela não consegue mais vender porque o meio de venda de pagamentos dela é via internet, meu amigo, a casa caiu. O prejuízo tremendo, né? Aqueles poucos minutos que ela fica fora do ar. Perfeito, porque assim, se o servidor for invadido, nós invadimos o servidor e o servidor sofreu um defacement. Beleza, tem uma cópia lá que é uma máquina virtual, que 99% dos casos roda tudo em máquina virtual. O cara faz uma cópia, vê o que aconteceu, aplica um patch, quer dizer, em 30 minutos, 2 horas, está no ar, está de volta aquele servidor. E a venda não para. O cara aciona um site de contingência, aciona uma forma para resolver o problema. Um ataque de DDoS, putz, se o cara não tiver bala na agulha para ter um link parrudo, ou não tiver montado uma arquitetura que esteja duplicada na Amazon, ferrou.
Então, assim, a forma como alguns hackers, alguns profissionais de segurança colocam sobre ataques DDoS e invasões é muito diferente da visão de quem está trabalhando dentro de grandes empresas. Porque o dia a dia é diferente daquela coisa teórica desse pessoal de segurança da informação. Então eu sei o que vai afligir, eu sei o que vai causar dor, eu sei o que vai fazer o diretor me ligar reclamando de um acesso, reclamando de um problema. Eu entendo isso, entendeu? Então, assim, falar que ataque DDoS é besteira, cara, você não sabe nem a missa metade, porque um ataque DDoS bem feito contra uma empresa que depende do acesso à internet, depende dos seus usuários para comprar produtos, cara, uma dor de cabeça muito maior se nós compararmos com um defacement, com a pichação de um site. E, Gustavo, que outras espécies de ataques existem, além desses que você já citou? Cara, ou são mais populares, digamos assim? Cara, os ataques DDoS, os ataques de defacement, de pichação são alguns dos ataques comuns. SQL injection também é um ataque muito comum, que é a ideia do que, baseado numa vulnerabilidade do código da aplicação, você consegue extrair informações de banco de dados, porque não tinha nenhum ponto de checagem daquela aplicação. Esses, assim, são os ataques comumente utilizados. E tem um ataque que a gente brinca, que é o ataque de chutar bêbado, né? O que é o ataque de chutar bêbado? Você pega um arquivo, infecta esse arquivo com um malware, seja um PDF, uma planilha Excel, e aí com isso, com esse arquivo infectado, você manda para a secretária daquele diretor com a seguinte mensagem: planilha muito importante para o diretor tal. E aí, com essa planilha, com esse arquivo PDF, ela abre e infecta o computador dela, e a partir daquele ponto, o cara começa a ter acesso a todas as informações confidenciais. Então foi assim que as maiores empresas de segurança dos Estados Unidos, que provêm serviços para o Pentágono, serviços para as empresas, para o governo americano, conseguiram infectar e ter informações confidenciais, que é a velha e conhecida chutar bêbado, né? Porque a pessoa não detém conhecimento sobre segurança de informação ou não acompanha as políticas de segurança dentro da empresa. Então, quando você pratica esse tipo de ato, cara, é brincadeira, né? Porque a única forma de você conseguir inibir isso é o quê? Tendo um antivírus bem atualizado, que também não é fácil, porque se for um malware novo, o antivírus não vai conseguir detectar via assinatura, ou se não conscientizar os funcionários daquela empresa para não ter problema. Então, assim, essas são a maioria dos ataques que as empresas recebem. E aí, caindo um pouco para o Brasil, hoje, assim, grandes portais utilizam Drupal, WordPress e outras ferramentas como o Joomla aí. Tem gente conectada aí que gosta muito do Joomla. E, assim, essas ferramentas de CMS, elas têm uma série de vulnerabilidades. Então, um dos cuidados que as empresas que trabalham com grandes portais de mídia devem ter são com o quê? Com aquilo que é divulgado na internet liberado. Para vocês terem ideia, hoje, você tem um WordPress no ar. E você vai publicar, de repente, um novo plugin, vai publicar um novo post. Antes ele entra num processo de quarentena para ser analisado, principalmente os plugins, para você o quê? Não liberar uma vulnerabilidade, não deixar, no caso, o seu site vulnerável para não ser um ataque. Então, assim, para não receber um ataque. Então, assim, tem uma série de cuidados que você tem que ter hoje devido à internet. Porque, gente, que eu estava falando hoje com alguns colegas do trabalho, eles têm quase 50 anos de idade e não acreditam nisso, né? Mas, assim, hoje tem gente que fatura R$1 milhão por mês com blog. Por mês não, desculpa, por ano. R$1 milhão, só com blog. Hoje tem gente que fatura R$10 mil por mês com blog brincando com internet. Fácil. Então, se o blog do cara ficar vulnerável, e eu te digo que 70% dos maiores blogs do país são vulneráveis, cara, o cara perder todos os dados, ferrou, brother. Ferrou. Então eu te digo isso porque eu tive uma Campus Party e provei para os blogueiros que eles estavam vulneráveis a uma série de ataques. E é normal, porque não tem essa disseminação de informação, não tem essa disseminação de conhecimento. O meu próprio blog já foi atacado. Eu dei uma vacilada e o meu blog não tava com um plugin de segurança ativo. Então, assim, é uma coisa que você tem que estar se preocupando no dia a dia, principalmente as empresas que dependem disso para viver, entendeu? Então, assim, a dica que eu dou é sempre estar se informando, sempre estar se atualizando para saber o que está acontecendo no mercado e se atualizando para não ter dor de cabeça. E para o consumidor, para o internauta comum, o e-mail é a principal porta de entrada para vírus, roubo de senhas, malwares e outros? Sem dúvida nenhuma, principalmente quando os bancos entram em greve, quanto os correios também entram em greve, né? Porque queira ou não queira, exemplo, o Bradesco há pouco tempo atrás fez uma campanha em massa dizendo presença em todos os municípios, presença em todos os estados. Imagina o cara morando no interior da Bahia, recebendo uma informação do seu gerente que ele tinha um token agora para acessar a conta, pois ele mal sabe ler e escrever. Imagina ele recebendo um e-mail do banco dizendo, se você não fizer o cadastro
do seu acesso bancário, passando todos os dados daquele cartãozinho com 70 códigos, você não vai conseguir mais acessar a sua conta e pagar seus gastos mensais. E esse mesmo cara tem uma dificuldade imensa de utilizar o caixa eletrônico, por exemplo, né? Perfeito, porque os bancos, eles é muito simples, né? O banco dá a ferramenta, mas não ensina você a utilizar a ferramenta. Né? Exato. Então, assim, hoje o phishing é uma coisa fantástica no mercado. O phishing agora via celular está crescendo muito. A reportagem da Infusame dessa semana demonstrou o quê? Que a parte de pagamentos via celular vai ser um boom no mercado. Desculpa, mas na Coreia do Sul e no Japão já acontece o pagamento via celular. Isso já acontece há bastante tempo. O criador do Twitter montou uma empresa que está valendo praticamente a mesma coisa que o Twitter, que é o quê? Fazer pagamento via celular. Então hoje tem o phishing para o mobile, tem o phishing para o smartphone, está sendo muito praticado. Por quê? Porque quem tem um iPhone já começa por aí que o cara não ganha menos do que R$ 1.500 por mês, de R$ 2.000 por mês. Né? No Brasil, vamos lá, o cara tem um iPhone, o iPhone custa aí, no mercado paralelo, R$ 1.500. Então o cara tem grana. Se eu fizer um phishing de cara, eu já sei que eu vou acessar uma conta que o cara deve ter um limite de 10 mil, 11 mil reais. Então já dá para fazer um rapa legal. Então essa inteligência do bunker, do cara que faz o mal com o conhecimento da informação, roubando os dados bancários, é aplicado no dia a dia. Então fazer phishing à torta direita não é mais útil. O útil é o quê? O cara focar num segmento de mercado, focar numa vítima, e com isso tá mandando e-mail, tá mandando ficha até encher o saco. Eu, na minha residência, já recebi uma série de ligações pedindo a confirmação dos meus dados. CPF, RG, números dos cartões de crédito, tudo mais. Eu passo tudo errado. Pra mostrar pro cara que, poxa, velho, você vai ficar ligando, eu vou passar tudo errado pra você. E eu não tô nem aí, por em vez de ficar dropando o cara via ligação, né? Tá liberando o cara falando besteira pra ele. Eu passo os dados errados e ele fica puto. Você vai dar trabalho pra ele, né? Isso. Ele tentou te enganar, daí como vingança você vai dar trabalho pra ele até ele verificar que os dados são falsos. É a melhor coisa, porque, cara, você dá trela. Você dá trela é a coisa mais engraçada que existe. Você dá trela pro cara passando dados falsos, ele vai ficar puto, vai falar, ah, filha da puta, o cara vai falar com esse cara é muito chato. E aí você dá risada. Você vive a vida. E até ele perceber isso já foi um bom tempo que você tá trolando o cara, né? Perfeito, perfeito, perfeito. E trollar é uma coisa engraçada, né? Você está falando de trollar, a Carolina Dickmann teve aquele problema nesse ano, e aí já tem a lei que foi aprovada pelo Senado e está indo agora para a ascensão presidencial. Lei não, né? Projeto de lei, né? Tem muita gente falando que é lei, mas é um projeto de lei, porque só vai virar lei quando tiver a sanção presidencial. E aí tá todo mundo discutindo, poxa, invadir um computador vai ser crime, acessar uma rede Wi-Fi sem autorização vai ser crime, fazer ataque de DDoS vai ser crime, tudo vai ser crime. Vai! E a grande dúvida que é colocada pelos profissionais de segurança da informação que pensam fora da caixa é o seguinte, tudo bem, vai existir a lei vai estar lá para penalizar os caras, mas quem vai aplicar a lei? Quem vai chegar lá e na hora que descobrir que houve uma invasão vai fazer a verificação, a perícia? Porque hoje nós não temos peritos na área da Polícia Civil, da Polícia Federal suficientes para atender a demanda que tem hoje de mercado, que não tem a lei. Imagina sem a lei. Hoje já tem uma puta demanda. Agora imagina com a lei, imagina a quantidade de denúncias. Porque todo mundo agora vai virar hacker. Eu mesmo, quando indicar uma ferramenta no meu blog, ferrou. Daqui a pouco vão bater na minha casa e falar, você tá preso que você invadiu tal lugar. Eu falei, peraí, indiquei uma ferramenta. Então assim, tá tendo essa preocupação por quê? Tem a lei, mas e aí? Quem vai fiscalizar? Quem vai penalizar? Como os juízes tratarão isso? Os juízes que têm mais de 50, 60 anos trabalhando de TOG nunca viram praticamente um computador. Porque, desculpa, né, o juiz não digita nada. Quem digita é a secretária. Então essa é a dúvida que está tendo no mercado, né? Como que vai ser isso? Né? Ah, a Carolina Dickmann agora foi vamos lá, deixa eu ver, Juliana Paz. Roubaram as fotos íntimas da Juliana Paz e com isso divulgaram. Vamos prender o cara. Poxa, não é tão simples assim, né? Tem gente que mata, rouba, estupra, faz um monte de coisa e não é presa tão facilmente. Agora roubar, acessar a internet, pegar os dados do cara, o cara vai ser preso? Vamos discutir um pouco mais a fundo isso aí quando a lei estiver aprovada, estiver sancionada pela nossa presidenta e verificarmos o que vai acontecer. Tem uma outra coisa, Gustavo, que ainda não tem se mostrado tão constante, mas eu acho que está na iminência de acontecer. São crimes não online, são crimes, digamos, offline, né, se é possível usar esse termo, mas a partir de um monitoramento, de uma vigilância do bandido ou do grupo, a partir das redes sociais da pessoa. A pessoa, esse grupo mal intencionado, faz uma vigília através das redes sociais, sabendo os hábitos, onde a pessoa estuda, onde ela mora, a rede de amigos, etc. E a partir daí,
premeditar um crime, alguma coisa baseado nisso. Eu, por enquanto, não tenho conhecimento que isso aconteça, tal, mas mais cedo ou mais tarde isso vai acontecer. Mas isso aconteceu em São Paulo. Teve um moleque que vivia falando na escola dele que ele tinha uma condição financeira muito boa, um rapaz. Ele tinha bastante dinheiro e ficava esbanjando isso na escola. Até um dia que o pessoal ficou monitorando o Twitter e o Facebook dele, ele ficava apresentando as fotos dos bens que ele possuía dentro de casa. Aí ele comentou que os pais sairiam naquele final de semana e aí os ladrões foram lá e roubaram a casa dele. Só com um detalhe, ele não tinha nem 10% daquilo que ele estava falando na internet. Ainda por cima ele era mentiroso, né? Não era mentiroso, era garganta, né? Mas isso já acontece. Assim, uma das coisas que são engraçadas é o seguinte. Hoje tem um Tumblr, que é aquele serviço de blog de imagens, dedicado para as pessoas ricas e milionárias. Lá fora, quem tem dinheiro realmente, o que é ter dinheiro nesse país? Acima de 3 milhões de reais na conta bancária é considerado um homem rico, uma pessoa rica, de posses. Quem tem essa continha financeira na conta bancária não tem Twitter e não tem Facebook. Tirando o Ike Batista. Né? Tirando o Ike Batista. Mas o restante não tem. Por quê? O cara tem o que temer para ter dinheiro. E a monitoração é simples. Imagina, fiquei milionário. Vou ficar dando check-in lá no Parque Ibirapuera dizendo que eu estou andando de bicicleta. Pô, vai vir um cara vai me sequestrar. Então hoje, queira ou não queira, quando você tem dinheiro, quando você tem posses, se esconder das redes sociais é comum. Aí quem não se esconde das redes sociais criam grupos, essas pessoas criam grupos secretos para compartilhar as informações. Então, no Brasil já tem alguns grupos, a Black, não sei o que lá, uma lista secretíssima de pessoas milionárias que só podem entrar com recomendação, elas trocam informações, vão no Morumbi e tudo mais. Então, assim, você pode ter uma rede social? Pode, mas você tem que esconder as informações dos outros. Queira ou não queira, outro dia desse eu estava brincando com uma pessoa que está online aí, mostrando para ela como funciona a parte de monitoramento e rastreamento de informações, né? Fazer o stalker no Facebook e no Twitter. Gente, correlacionar dados é uma arte, é o Big Data, e não é difícil. É só você ter um pouco de imaginação e paciência e anotar as informações ali, os dados que estão aparecendo para você. Então, assim, você analisar uma coisa, analisar outro dado, cara, é fácil. Eu mostrei para a pessoa até duvidou tudo mais, mas hoje teve um caso lá no escritório que teve uma aposta nossa que ela falou, você tem que descobrir com quem fulano saiu na semana passada. Tá bom. Aí um cara que está aprendendo descobriu em 10 minutos. Como? Cara, ele fez o correlacionamento de dados. Ele bateu, aí viu que o cara deu um Foursquare em tal lugar, foi anotando, pum. O pior é quando você... E o homem é muito trouxa. O homem é muito trouxa. Você quer descobrir as coisas? Você cria o perfil de uma mulher bonita, simpática, falso, já com vários outros amigos de perfil, e manda adicionar. O cara cai. A maioria dos caras cai. Meu amigo, aí você tira informação dele igual um louco. Porra, fácil. Isso é comum. O cara acha, essa mina tá me dando bola, né? Essa daqui tá fácil. Perfeito. Mulher nem tanto. Mulher depende da situação. Eu conheço casos que algumas mulheres caem. Agora, homens, porra, tem um monte. Molecada, putz, tem um monte de casos verídicos, que dá pra apresentar e mostrar, porra, o cara caiu fácil. E digamos assim, o stalker, pode, não sei se nessa lei tem alguma configuração, alguma sanção, alguma punição ao stalker, digamos, além do bom senso? Cara, em primeiro lugar, não existe bom senso com stalker. Se o cara tá stalkeando, ele tem algum motivo. Já começa por aí, né? Eu brinco que quando eu chego no escritório, eu fecho o Facebook e o Twitter para focar no trabalho. Eu faço N coisas. E assim, stalkear hoje é muito simples. Hoje tem ferramentas que fazem isso. Por exemplo, tem um amigo meu que tem uma ferramenta chamada Lojo, que é um stalker profissional. Queira ou não queira, hoje as redes sociais, as mídias sociais, as empresas que trabalham com isso são stalkers. Porque você analisa o dado. Big Data é isso, é um grande stalker, você armazena os dados referentes às pessoas das redes sociais, faz a análise daqueles dados e você está stalkeando, descobrindo faixa etária, situação financeira, o que a pessoa gosta, o que a pessoa gosta. É a mesma coisa que você está stalkeando agora utilizando o TweetDeck, utilizando o Facebook e acompanhando a barrinha. Tem alguma coisa na lei que proíba isso? Como que vai haver uma coisa na lei se você está fazendo isso de forma remota sem causar dano à pessoa? Porque na hora que você está passando a barra de rolagem, o Facebook não está dizendo, eu estou vendo seu perfil, diferente do LinkedIn. Que o LinkedIn diz na hora que alguém está acessando o seu perfil, né? O stalker no LinkedIn se ferra, que você descobre logo quem é stalker do LinkedIn. Agora no Facebook... O Orkut também, né?
No Orkut você conseguia descobrir quem acessava o seu perfil, né? Perfeito. No Orkut você sabia quem era. No Facebook e no Twitter, não. Você não sabe. Você não sabe. É muito difícil. Então, premeditar um stalker, cara, é complicado. Eu conheço algumas pessoas que são stalker no meu Facebook e no meu Twitter. Eu já bloqueei essas pessoas até. Entendeu? O meu Twitter, na maioria das vezes, é liberado. Eu falo um monte de besteira. Mas, cara, ter uma lei para controlar isso é difícil, né? Eu acho bem complicado. Legal. Sandrão, algum comentário aí para fazer? Tem, mas eu não sei se é pro Gustavo. O Felipe Garcia tá perguntando se você conheceu a hashtag ATH. Não, não tô sabendo dessa hashtag não. Eu posso até pesquisar, mas se isso surgiu agora, ATH, não tô sabendo dessa hashtag ATH não. Copa Atlético enfrentará o Atibaia. Pode ser várias coisas. Eu não tô sabendo dessa ATH não. Deixa eu ver aqui o que pode ser. Será que é algum movimento? Cara, pode ser tanta coisa, porque eu não sei. Aqui eu não tô vendo nenhum movimento nem nada não. Gustavão, aproveitando aqui que eu me desmutei, qual que é a primeira, segunda, terceira rede social mais perigosa que o cara é propício a soltar seus dados e ser bem fácil stalkeado? Facebook, LinkedIn e Twitter. Primeiro Facebook, devido à quantidade de imagens que você gosta de postar. É fácil você saber já o círculo de amigos e baseado no círculo de amigos você ter ideia do poder aquisitivo da pessoa. Se você verificar que o cara é amigo de um monte de gente que mora muito bem em São Paulo, sempre tira foto de lugares muito legais, muito bonitos, você já sabe que o poder aquisitivo dessa pessoa é bom. O LinkedIn, de cara, você vai verificar o cargo da pessoa e vai saber uma média que, poxa, um diretor de uma grande multinacional, no mínimo tira 30 mil reais, fora um bônus que pode chegar a 2 milhões de reais por ano. Então você já sabe que o poder aquisitivo daquele cara é muito alto, né? O Twitter nem tanto, porque o Twitter são 140 caracteres, você não pode chegar e ficar falando pro mundo tudo o que está acontecendo na tua vida de forma tão simples, né? Tirando raras exceções, mas acontece. Agora, as redes sociais mais perigosas, em minha opinião, são Facebook e LinkedIn, porque você faz uma associação de dados rapidamente, cerca de 30 a 40 minutos, e manda bala e descobre o que está acontecendo, descobre todo o poder aquisitivo, parte dos amigos e tudo mais, como está rolando. Exemplo, quando eu viajo, eu faço algumas viagens, vou para alguns lugares, eu não digo aonde que eu estou, eu não digo o que eu estou fazendo, nem apareço no Foursquare. Não dou. Foursquare. Tem um caso de uma conhecida minha, que trabalhou comigo durante o tempo, que era assim. Você sabe, quem conhece aqui qual é o nome daquele parque que fechou em São Paulo, ali na Marginal Tietê? O Play Center. Play Center? Tá. Quando ela dava check-in do Play Center na montanha-russa, a gente começava a zoar. Porque do lado da montanha-russa do Play Center tem um motel. E ela dava check-in às 2 da manhã. Oi, tô aqui na montanha-russa do Play Center. Yupi! Cara, a gente já sabia que era um motel do lado do Play Center. Era bem suspeito, aliás, é uma ferramenta também que tem um grau de periculosidade também, não? Você dizer onde você está naquele momento. Isso pode deixar claro, por exemplo, olha, a sua casa não tem ninguém. Né? Sim. Assim, uma das coisas que o pessoal tem que tomar cuidado, tem até uma pessoa online aí que vive fazendo isso, mas ela não tem tanto medo, né? Tá online aí, mas tá tudo escuro. É dar check-in onde que tá. Ah, tô na minha cama. Ah, tô em tal lugar. Tudo bem, não tem nenhum inimigo que vai fazer o mal, mas, cara, quando essa pessoa tiver um certo poder aquisitivo e tudo mais, isso vai começar a ser perigoso, porque, infelizmente, a gente não sabe o que passa na cabeça do ser humano. Eu falo que a mente humana é uma coisa bizarra, cara. Então, você dá um check-in que tá na empresa, o pessoal sabe que você mora sozinho e você mora numa casa, com certeza é o momento ideal para você assaltar aquela casa da pessoa, porque não tem ninguém na casa dela, então, assim, é um perigo real, é um perigo iminente. Então, tem alguns cuidados que a gente tem que ter, porque a gente não sabe o que está passando na cabeça das pessoas. Queira ou não queira, a gente acha que todo mundo é bonzinho, mas não são todas as pessoas que são boas de verdade, cara. É uma preocupação que você tem que sempre ter, entendeu? Essa é a minha avaliação. Um amigo meu, ele era prefeito de uma agência, acho que do Itaú. E daí eu falei para ele, cara, para de fazer isso, porque se você vai no banco, cria uma rotina, a pessoa pode saber, olha, você vai lá,
sempre no dia tal, por volta de tal horário. Né? Isso para combinar roubo, alguma coisa assim, é muito fácil. Sair dia de banco? Fácil? Concordo. Daí eu dei a dica para ele, para de dar check-in no banco, porque você está rastreando, você está deixando o seu rastro, e outras pessoas vão saber que você tem um padrão de horário, de dia, de ir no banco. Daí ele se tocou e parou de fazer o check-in também em bancos. Eu acho que em outros lugares também, né? Baladas muito requintadas, restaurantes requintados, acho que isso denota, dá muito pano para a manga, que nem que você estava falando, né? A questão de sincronizar as informações, né? Pelo Facebook, pelo LinkedIn e também pelo Foursquare. Você cruzando esses dados, você consegue levantar um belo perfil socioeconômico da pessoa, né? Sim, sim, com certeza. Eu acho isso engraçado. Tem até um negócio que eu estava falando essa semana no escritório. Tem um amigo nosso no escritório que ele resolveu, tem ali a região de São Bernardo do Campo, Santo André, e ele resolveu ser o prefeito dos 5 principais motéis da região. Ele passa, porque ele passa de carro e dá check-in. Não, pior que é sério, ele passa de carro e dá check-in. Sempre quando ele passa de carro, dá check-in. Aí eu falei pra ele, cara, você sabe que você tá com um problema agora, né? Eu falei, por quê? Porque, cara, qual mulher que vai se relacionar com você? Não, porque a primeira coisa que ela vai fazer vai entrar no teu Facebook e vai descobrir que você dá check-in em todos os motéis. Aí ele, porra, fudeu. Eu falei, idiota. Tarde demais. Tarde demais, deleta essa porra. Porra, sacanagem, tava quase conseguindo a prefeitura de tal outro. Pô, eu queria ser o prefeito que eu ganhar tal desconto. Falei, tá legal, você ia ter que levar a cara de programa lá, né? Porque nenhuma mulher ia aceitar, né? Falei, pô, você é rodada, hein? Você é rodada, hein? Tem experiência, né? Daqui a pouco ele vira prefeito, não só prefeito, ele vira gerente do motel. Dono, né? Gerente é coisa pobre, dono, né? Sou dono agora do hotel tal. É fogo. Legal. Bom, temos também a Thaís aqui presente no Hangout. Você quer fazer algum comentário, alguma pergunta, Thaís? Não, só estou escutando. Legal. Sandrão, você quer falar alguma coisa? Felipe Garcia, ele falou sobre o canal do IRC de carders e bankers. Qual deles? Qual dos canais? Tem vários. E agora? O que acontece? Tem vários canais de bankers do IRC e de cracker. Fala os principais, sei lá, cita 2 de cada. Cara, assim, de cabeça agora não tenho. Eu tenho anotado, mas até eu não gosto muito de divulgar, que sempre dá problema. Em primeiro lugar, esses canais são monitorados pela Polícia Federal. Certo. E pela Polícia Civil. É comum monitorar, porque os caras têm a mania de mandar fotos demonstrando o que eles conseguiram o que eles conseguiram foram. Né? Foi o que eles conseguiram? Os cartões de crédito, dados bancários, com isso eles lesaram alguém ou lesaram uma instituição financeira. Então hoje tem gente que vive de bunker, tem gente que vive de cartão de crédito. E é fácil. O ponto é da cadeia. Se a polícia te pegar, você toma cana. Toma cana violenta. O delegado, o doutor Igor Jorge, que é amigo meu, o Emerson, que está até brincando comigo agora, mandou uma DM, cuidado com o que você vai falar, eles vivem pegando carders, eles vivem pegando bunkers assim, porque o cara dá uma de gostoso, fica informando o que está fazendo, onde que está comprando. Você sabe como funciona a rastreabilidade? É muito simples. Vamos lá, o cara roubou cartão de crédito e roubou o dinheiro do banco do cidadão. Beleza, ele tem que comprar algo, não tem que comprar algo? Para você até uma loja, por exemplo, Fast Shop ou qualquer outro grande magazine, quando você vai comprar algo, você tem que fornecer o seu CPF, seu RG e o seu endereço, não é? Quantos bunkers e quantos carders fornecem o endereço ou RG falso? São poucos, vocês sabiam? Só os mais espertinhos. Quando fornece o verdadeiro, a Polícia Federal vai lá e fala, tem essa imagem aqui, pega a imagem do circuito interno de televisão aí e bate. Opa, tá aqui, é fulano. Qual é o endereço desse cara? Tá, vamos lá na casa dele? Vão lá com uma ordem judicial, né? Mandato de busca e apreensão e descobre lá um monte de coisa. Aí, filho, legal, parabéns, você comprou tudo isso, cadê a Receita Federal dizendo que você tem dinheiro? Cadê a nota fiscal? Aí vão investigar, pum, pegam o salafrário demonstrando isso. Então, assim, a maioria dos casos é esse, é porque o bandido estava se achando tão impune que ele vacilou no momento da compra de um bem de forma, entre aspas, de forma correta, pagando por aquele bem, mas não com o dinheiro dele, com o dinheiro dos outros, né? Então, isso que é complicado. Gustavo, a gente está falando de crimes mais de roubo de senhas, também relacionado a extravio de dinheiro, etc. Mas e também outros crimes são até bem populares, infelizmente, como pedofilia, racismo. Você acha que tem
formas como esse projeto de lei de tentar evitar isso ou tentar punir as pessoas que propagarem esse tipo de crime? Vamos lá, duas coisas importantes. Vamos falar primeiro sobre racismo. O racismo é uma coisa engraçada que acontece no Brasil. Tá? A gente ainda tem uma população racista no Brasil, mas é muito menor do que se a gente for comparar na Europa, na Ásia e nos Estados Unidos. Eu tive nos países e nos dois continentes, e posso dizer para vocês que o racismo lá fora é muito maior do que aqui, principalmente nas regiões suburbanas, é bem maior. Aqui o racismo, queira ou não queira, é uma forma de você tentar humilhar o ser humano, não é um racismo tipo de cor, de verdade, de pele, isso é uma forma de humilhação. Ele é pesado? É, mas ele é mais humilhante. Você tem muito mais o racismo da região centro-oeste e sudeste do país do que para a região norte e nordeste. Porque a região norte e nordeste é composta por nordestinos, por negros e tudo mais. Então é muito difícil, é muito menor a concentração de racismo nessa região. Tá? O racismo ele tem um ponto peculiar que é o seguinte: você pode chegar pela legislação, outro dia desse eu estava discutindo com um jurista, e falar, eu sou racista. Mas se você não praticar o racismo, você não pode ser preso. Isso que é engraçado. Você pode falar, você tem direito constitucional de falar, eu sou neonazista, eu apoio Hitler e tudo mais, não é o meu caso, mas deixar bem claro isso, que eu apoio Hitler, blá, 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 e não ser preso. Diferente de outros países, como na Alemanha você é preso. Se fizer o sinal do terceiro Reich, você é preso. Aqui no Brasil nem tanto. Então o racismo via internet, até o que você vai dizer que é racismo ou não racismo? Porque, vamos dar um exemplo. Se eu pegar um vídeo antigo dos Trapalhões da década de 80, da década de 90, todos os vídeos são racistas. Né? O Didi falando, é ilegal! E aí, mulato? Porra, isso é racista hoje, né? No nosso dia a dia. Mas, cara, naquela época, então assim, é uma discussão pesada para se ter, porque, queira ou não queira, você chamar a pessoa de negra, de negão e tudo mais, isso é racismo? É uma discussão que tem que ser levada a sério. Né? Eu, por exemplo, aqui no Brasil eu sou moreno, nos Estados Unidos eu sou negro. Aqui eu sou moreno, nos Estados Unidos eu sou negro, porque lá ou eu vou ser branco, ou eu vou ser negro ou latino. Ou se não asiático. Lá eu posso ser considerado latino e negro. Ponto. Não tem outra denominação. Né? Aqui no Brasil não. Tem mulato, pardo, amarelo, blá, 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 blá. Então, assim, é uma discussão forte que tem que ter. O racismo, queira ou não queira, eu sou contra qualquer tipo de racismo. Até mesmo você ser machista, eu sou uma coisa contra, até a gente brinca aqui. Outro dia desse eu brinquei com uma menina, uma feminista, que ela falou, você é machista. Eu falei, não sou machista, mas não me ande com um vestido curto e com uma calcinha fio dental e um decote no meio da Avenida Paulista num calor que o pessoal não vai chamar você de gostosa, né, minha filha? Porra, se deu respeito, né? Desculpa, você não tem nada a ver com isso. Eu falei, não, do meio da Avenida Paulista, com decote, fio dental e um vestidinho lá esvoaçante, o cara vai chamar de gostosa. Desculpa, né? Você não vai chamar de gostosa quem não gostar, mas deixa pra lá. Então, assim, o racismo é uma coisa complicada devido à nossa cultura, né? A gente gosta de brincar. Em São Paulo, por exemplo, é normal você chamar o pessoal um pouco mais lento, tudo mais, de baiano. Eu sou de descendência direta de baiano e não gosto desse tipo de linguajar. Ao mesmo tempo, tem uma pessoa aí de Manaus, tem uma galera de outras regiões que também eu não gosto dessa parte de bairrismo. Até porque eu sofri isso em outros países. Então, assim, cara, o racismo é uma coisa muito complicada para se lidar no Brasil. Já a pedofilia é um crime sério. Só que tem dois pontos importantes da pedofilia. A pedofilia séria no sentido de que aqueles pedófilos que trocam mensagens em vídeos são da classe média alta para cima, classe AA. Eles têm grandes conhecimentos em cima de tecnologia da informação, contratam VPNs, gastam dinheiro com criptografia e têm discernimento, têm conhecimento, têm instrução. Então é mais difícil você pegar o caso de pedofilia do que um caso de racismo. Então, assim, pedofilia é crime? É. O cara tem que ser preso? Tem que ser preso. Tem que ser tratado como um doente? Tem que ser tratado como um doente. Mas hoje, devido ao nível tecnológico que nós temos, criptografia VPN, é muito mais difícil você pegar os caras. A última rede de pedofilia que foi pega no Brasil tinha juiz, promotor, desembargador, grandes empresários. Pegaram um cara que ele deu mole e aí ele fez a delação premiada, né? Ele delatou seus comparsas e com isso a pena dele foi reduzida. Então, assim, cara, é mais difícil. A pedofilia, infelizmente, é mais difícil. É uma doença, eu classifico ela como uma doença, quer ou não queira. As pessoas que possuem essa doença devem ser tratadas e controladas. E devem ser presas quando elas cometem um ato. Entendeu? Isso é claro, é direto. E sem contar que tem também, por exemplo, a tráfico de drogas e também de armas, né? São duas coisas também. No caso das drogas e das armas, as pessoas envolvidas
têm o grau de conhecimento a ponto de evitar ser rastreados e pegos como a pedofilia que você falou? Cara, assim, drogas pela internet é besteira hoje. Você quer comprar uma droga, eu te levo agora no ponto de droga que tem aqui perto da minha casa. Entendeu? Aqui perto da minha casa. E olha que, graças a Deus, eu moro na Vila Mariana. Né? Tráfico de armas, com R$100 você vai ali e compra um 38. Também aqui perto da minha casa, que tem uma favela aqui perto de casa. Então, assim, vender pela internet é besteira. Cracolândia, você vai por R$50, compra um monte de pedra, compra um monte de cocaína. Né? Hoje, a venda de droga, antigamente tinha aquela coisa, onde eu vou comprar cocaína, onde eu vou comprar maconha, crack? Cara, vai ali na Cracolândia, em São Paulo. Você procura na internet, Cracolândia, São Paulo. Pronto, você acha o ponto e compra droga. Né? Arma, no mesmo lugar onde você compra droga, você compra arma. Então, assim, ter tráfico de arma, ter tráfico de droga, fazer a venda pela internet, eu acho besteira. Porque, cara, você sempre vai arrumar droga, sempre vai arrumar arma, que é o mesmo local, é o mesmo ponto. Né? Onde você vai encontrar droga, você vai encontrar arma. Onde você vai encontrar arma, você vai encontrar droga. Você só precisa de duas coisas para fazer isso. Dinheiro e ter um parafuso a menos. Né? 2, vamos lá que eu já tenho um parafuso a menos, então tem que ser 2 parafusos a menos. Né? Entendi. E, Gustavo, uma coisa, a gente tem aí na história recente das mídias sociais, temos duas grandes redes que foram e são paixão do brasileiro. Primeiro o Orkut e agora o Facebook. Eu, pelo menos, vejo o Orkut como algo que era muito mais suscetível a crimes, do ponto de vista de tráfico de drogas, de prostituição, pedofilia, etc. O Facebook eu considero muito mais rigoroso. Pelo menos eu não vejo com isso de uma forma tão explícita quanto era no Orkut. Isso procede? Você tem uma avaliação semelhante a essa? Não, não procede porque o Facebook você tem a capacidade de criar grupos privados que outras pessoas não acessarão. Até o pessoal do Facebook descobrir que aquele grupo privado está trocando imagens sexuais, imagens com conteúdo explícito, no caso de menores de idade, demora um pouco. Não é tão fácil. Queira ou não queira, o Facebook monitora tudo que você está escrevendo. Tá? Isso é fato. O time do Facebook monitora tudo que você está fazendo. Ponto. Não tem discussão. No Orkut era tudo liberado. Então, quando você via algo estranho, você denunciava na hora. No Facebook não é assim. Para a parte de drogas, eu acho ainda besteira você pensar em utilizar divulgação de cocaína, maconha, heroína, crack via Facebook, porque, cara, você vai na rua e compra. É muito simples. Agora, a parte de pedofilia, a parte de prostituição, vamos falar de prostituição? Hoje, as garotas de programa mais badaladas em São Paulo têm Facebook e Twitter e contam as suas fantasias sexuais ou contam os seus programas, principalmente os seus programas, pelas redes sociais. Por quê? Elas sabem que o cliente tem esse fetiche. Né? Qual é o fetiche? Outro dia desse eu estava conversando com a pessoa que está aí online, que é o quê? Que ele interagir com o público. Né? Interagir, a criatura interagindo com o criador. Então, o cara sai com aquela garota de programa que fala no Facebook e no Twitter, e fala, porra, a menina lembrou de mim, olha, todos os 10 mil seguidores dela saberão que eu sou foda na cama. E ela fez isso porque o cara foi lá, pagou os R$250 dela, e vamos fazer o cara ficar animadinho e voltar para gastar dinheiro. E hoje, você queira ou não queira ter uma interação, é importante. Então, cara, se você não está no Facebook e no Twitter, tanto faz o ramo de atividade, cara, você está ferrado. Porque o engraçado prostituição no Brasil não é crime. O que é crime é você fazer a exploração da prostituição. Então, hoje você tem sites aí, por exemplo, Clube Model, Kiss Class, SP Love, que faturam aí 40 mil, 50 mil reais por semana fazendo propaganda das meninas. Só que eles ainda não se integraram ao Facebook e ao Twitter, porque aí pode ser classificado como exploração sexual. Só que as meninas se integraram. Então, se você procurar Aline Brandão e todas as outras meninas conhecidas aí de São Paulo e outros estados, cara, elas têm Facebook e elas têm Twitter. E elas fazem propaganda e divulgação para sair com os clientes. Elas ganham muito dinheiro com isso. Muito dinheiro, eu estou falando 20 mil, 30 mil reais por mês, só trabalhando com a prostituição e divulgando o trabalho via redes sociais, mídias sociais. Então, assim, hoje é complicado. Uma das coisas que está acontecendo também, que é engraçado, é que devido ao WhatsApp, devido a essas ferramentas, a quantidade de clientes dela também, assim, está diminuindo um pouco. Outro dia desse, teve um caso que um conhecido da internet perguntou para elas, meninas, hoje está tão fácil de sair com a mulherada aí na rua devido ao WhatsApp, Facebook, Twitter, que não está diminuindo a tua clientela? E elas falaram, tá, por isso que a gente está fazendo tanta propaganda, porque senão a gente está ferrada. Porque, cara, a informação, a troca de dados está tão fácil que, pagar para quê? Entendeu? É engraçado isso. Então, Twitter, Facebook, você não tá neles, você não é ninguém, né? Ou senão você é muito rico. Uma coisa ou outra. Sandrão? O Felipe Garcia, ele queria saber
Se você, Gustavo, conheceu o canal hashtag ATH da antiga Brasnet, e se você vivenciou a época de The Face, e se já viu os P-Harmings, que até logam na conta do indivíduo para buscar o nome que aparece na primeira tela. Cara, isso aconteceu comigo. Meu blog foi pichado devido a uma vulnerabilidade do TeamTub, né? Isso até hoje rola. O defacement rola até hoje nas comunidades hacker, porque o pessoal acha ainda que defacement é uma coisa hacker, fodona, e não é. Você pode aprender no Twitter, no YouTube, para ser mais exato, com vídeos bem simples. Uma das coisas que eu mais falo hoje em tecnologia é o seguinte: depois que inventaram o Google, YouTube e o Wikipedia, qualquer um pode hackear. É ridículo. É ridículo. Então, assim, fazer defacement é o seguinte: cara, você descobriu uma vulnerabilidade, sabe explorar? Manda bala, você vai detonar o site do cara. Hoje não é crime ainda. Quando a lei for sancionada, né, quando o projeto de lei for sancionado, será crime. Então, assim, ainda tem muitos fóruns que a gente acompanha, para vocês terem ideia. Quando o meu blog foi pichado, eu já estava sabendo que ele seria pichado, que a vulnerabilidade já tinha sido explorada algumas semanas de antecedência. Só que não dava para fazer muito, eu fiquei esperando para ver o que ia acontecer. E aí acabou, que foi pichado e tudo mais. A gente voltou backup e fez algumas configurações. O problema é que a galera ainda fica falando que ainda tem acesso e tudo mais, enquanto que a gente sabe que não tem acesso, porque se tivesse já teria pichado novamente, né? Então, assim, pichar um blog no site, cara, não é complicado, é só achar vulnerabilidade, explorar a vulnerabilidade, né? E mandar bala. Então, assim, não é complicado, e hoje ainda tem uma série de fóruns, uma série de chats para compartilhar conhecimento. O problema é que, como o acesso da informação está ficando tão fácil, hoje já é tão fácil, muita gente reclama que, poxa, 15 anos atrás que o cara fazia o defacement, ele estudava horas e horas e horas para aprender o que era um ping, para aprender o que era permissão de arquivos. Agora, poxa, o cara vai no YouTube e pega tudo de mão beijada, tá errado. As coisas evoluem, as pessoas evoluem. Então, porra, é fogo. Você tem que acompanhar o mercado e tá aceitando isso de uma forma bem prática e bem simples, e tá aí vendo o que está acontecendo. Então, por exemplo, hoje eu não acompanho tanto chat de IRC em casa. Eu tenho uma ferramenta que faz isso para mim e vai pegando as informações e indexando. Já no escritório eu tenho uma galera que faz isso o dia todo para acompanhar, para saber se vai ser hackeado, se algum site vai ser detonado, alguma coisa assim. Então, depende do que você quer fazer com conhecimento, né? Legal. Tem mais coisa? Quer perguntar? Quais são, assim, se você tem principais dicas, se você tem 5 tópicos, 10, de como se proteger, tanto de carders, bankers, stalkers, se existe uma coisa bem simples que já vai evitando. Você tem algumas dicas aí para falar para a galera? Digamos assim, os 5 passos de segurança que um internauta comum pode adotar para não perder senha, perder saldo no banco, enfim. Cara, em primeiro lugar, tomar cuidado com os e-mails que recebe, né? Primeira coisa, vamos lá, seu computador sempre tem que estar atualizado com a última versão de software e tudo mais. Então, por favor, gaste um dinheirinho com Windows, fazendo a atualização do Windows, tá bom? Seu Windows é pirata, tudo bem, mas sempre atualize o seu sistema operacional. Segundo, antivírus e firewall. Antivírus, comprem um antivírus. Kaspersky é uma das melhores soluções de antivírus, incluindo o firewall, para assegurar o seu sistema operacional, porque a maioria dos malwares, eles infectam o seu computador e acessam externamente, via socket, via uma conexão TCP/IP, para enviar os dados. Se você tem um firewall, o firewall já vai bloquear isso para você. Ô, Gustavo, mesmo para Mac, você recomenda antivírus? Cara, hoje sim, depende do que você acessa. É claro que a quantidade de malwares para Mac é muito menor. Eu não tenho antivírus, Gustavo, para o Mac. Eu tenho firewall. Meu firewall bloqueia porque eu não saio acessando todo tipo de site. Até mesmo, por exemplo, qual é a forma que você mais propaga malware na internet, né? São 3 formas. Para quem não sabe, BitTorrent, o pessoal baixar vídeo, arquivos, pornografia, e o terceiro e último é baixar programas direto de site que diz que tem um programa tal para você baixar. Essas são as 3 formas comuns de você baixar o malware para o teu computador. E aí você precisa ter um antivírus sempre atualizado. Para Mac, ainda temos poucas pragas, mas eu acho que daqui a pouco, daqui a alguns meses, ou um ano, será necessário sim você ter antivírus para Mac. Eu tenho firewall, eu controlo todo o tráfego que está acontecendo no meu Mac, nos meus Macs. Eu tenho vários Macs aí, eu tenho firewall funcionando, mandando bala. Phishing e e-mail, tomar cuidado, o pessoal já está recebendo phishing para celular.
Essa semana a galera tomou alguns phishing para celular e o pessoal tem reclamado aí dos phishing para Itaú. Gustavo, dá uns exemplos de phishing para celular e phishing para e-mail, porque... Bradesco, tipo, sua conta do Bradesco vai ser bloqueada ou vai ser cancelada em tantas horas, 48 horas, caso você não faça o cadastro com todos os dados. Aí ele mostra uma telinha muito parecida com a telinha do banco. O Itaú mandou uma dessa agora há pouco tempo atrás para os clientes que tinham cadastrado o Itaú. Acho que alguém pegou a base de dados do próprio Itaú, de quem tinha conta no Itaú, e mandou um phishing para a galera. Então tem lá, cadastra sua conta agora pelo e-mail, pela internet. Banco não faz isso. Você não tem recadastramento de dados bancários, dados pessoais junto às instituições financeiras via internet. Isso não existe. As instituições financeiras não fazem isso. Então de cara você já desconfia. Entendeu? Outra coisa que acontece muito é você ganhou um prêmio, né, via SMS. Por favor, entre em contato com o telefone e tal. Isso é comum hoje em dia. Clodovil caiu nisso. Você lembra nessa história? Perdeu 10 mil reais nessa brincadeira. Né, o falecido Clodovil. E tem uma série de outras pessoas. O negócio do phishing que acontece também do cara ligar falando, sua mãe foi sequestrada, seu pai foi sequestrado. Eu já recebi um trote desse, que a minha sobrinha foi sequestrada. E eu dei trela pro cara. Aí quando o cara falou, deixa eu falar com ela. Aí quando eu falei com ela, pô, você tá viva, cara, eu te enterrei há 3 anos atrás, você tá viva, que bom, velho. O cara desligou o telefone da minha cara. A menina já tinha morrido há 3 anos. Eu enterrei. Então assim, eu gosto de dar trela, eu gosto de dar risada, porque como eu vivo num mundo meio autodepressivo, eu gosto de dar risada das coisas da vida. Então, cara, manda bala que você vai rir. E aí, o que acontece? Vamos lá, eu falei de phishing via e-mail, phishing via telefone, utilização de antivírus. Para bloquear stalker, vamos às dicas. Lápis e papel na mão. Lápis e papel na mão. E aí eu não vou falar muito que tem gente olhando aí que vai querer anotar. Já vai dar risada aí, dá risada aí. Daí se pronunciou. Cara, a primeira dica que eu dou é não fale demais. Segunda dica que eu dou, engane os outros. Fale besteira. Eu falo muita besteira via Twitter, via Facebook para dispersar. Outro dia desse eu escrevi uma besteira que um monte de cara de segunda falou, você é maluco, você é doente mental? Sou. Continua me seguindo e lendo isso que eu estou escrevendo. Porque quando o cara perceber que eu estou escrevendo algo sério, ele não vai perceber, porque ele acha que tudo que eu escrevo é besteira. Terceiro ponto. Dar likes demais. Ou você dá likes aleatórios ou você dá likes direcionados. Aí que tá, tem alguns cuidados que você tem que ter contra isso. Quarto ponto. Deixe só os seus amigos íntimos acessarem as informações que você deseja. Por exemplo, álbuns. Separe os álbuns de família, os álbuns para colegas de trabalho. Segmente os seus dados no Facebook. Isso você pode fazer. E isso você vai conseguir inibir uma série de pessoas. Outro ponto importante, LinkedIn. Não fale tudo o que você sabe no LinkedIn, deixe claro, porque o LinkedIn é uma forma de você chegar e ser stalkeado, né? Outro ponto importante, bloqueie as pessoas chatas, bloqueie os ex-namorados, os ex-ficantes, os ex-casos, porque eles vão querer usar essa informação contra você. Então eu tenho uma série de pessoas bloqueadas no meu, sei que a partir de agora uma pessoa deve estar me bloqueando daqui a pouco rápido. Então assim, bloqueie as pessoas que você não quer que saibam sobre a sua vida. Para você não ter dor de cabeça, sabe? Não passar por dor de cabeça, você comentou tal coisa, a pessoa vai achar uma coisa, não vai achar, porque a imaginação do ser humano é muito fértil, né? Sexto, vamos lá, importante, mude as senhas de forma corriqueira, cada 3 em 3 meses, 4 em 4 meses, mude todas as suas senhas, não importa, e senhas diferentes para cada ferramenta. Por exemplo, duas coisas importantes. O cara da Wired, um dos jornalistas principais da Wired sobre segurança e informação, ele foi hackeado porque uma conta de e-mail estava correlacionada à outra. Então o hacker conseguiu invadir uma conta específica de e-mail e com isso ter acesso ao Google, Facebook, Twitter, conta da Apple e tudo mais. Por quê? Ele tinha uma conta relacionada à outra. Quer dizer o quê? Se uma conta de e-mail perdesse a senha, você ia receber automaticamente esses dados no outro e-mail. Não façam isso. Tenham contas de e-mail separadas para informações distintas. Ok? E utilizem tipo um algoritmo, tá? Se você tem preguiça de criar senhas separadas para serviços distintos, utilize um algoritmo, que até o hacker, o cracker descobrir como funciona o algoritmo vai demorar um pouquinho. Eu, por exemplo, gosto de utilizar um algoritmo. Se o cara descobrir a senha para o meu Twitter, ele não vai descobrir a senha para o meu Facebook, ele não vai descobrir a senha para o meu Gmail. Por quê? São senhas distintas, são algoritmos distintos que eu estou trabalhando. Essas são as dicas. O que é um algoritmo? O que é um algoritmo? Boa pergunta. Tipo assim, ó.
Pro Twitter, vamos lá, vamos fazer um negócio. T de Twitter, meu nome, data de nascimento, 7, dia que eu criei a conta do Twitter. Isso aqui é pro Twitter. Pro Facebook, meu nome, aí eu inverto. Dia que eu criei a conta, data de nascimento. E assim por diante. Então você cria um para cada cara que você está utilizando. Você cria aí um algoritmo para cada um e você vai se protegendo. Então eu tenho isso, por exemplo, nas minhas contas. No trabalho isso é comum a galera utilizar algoritmos para criar senhas. Mais algumas dicas. Cuidado com seus amigos. Você nunca sabe quem de verdade é seu amigo e quem não é. Então assim, hoje o cara tá lá, tá rindo com você e tudo mais, mas cuidado com as informações que você passa para os seus amigos. Outro dia desse eu tava falando isso com uma pessoa conhecida, que eu falei, você só sabe quem é seu amigo de verdade quando você tá na merda. Né? Porque quando você tá de boa, todo mundo é seu amigo, porque todo mundo gosta de festa, né? Quando a festa acaba, são poucas pessoas que ficam no final da festa para limpar a casa com você, né? E esses que ficam são seus amigos de verdade, né? Então, assim, tome cuidado com seus amigos, cuidado com os ficantes que você fica na balada, cuidado com o que você fala para todos os seus amigos, porque, queira ou não queira, no momento de raiva desse seu amigo, ele pode contar uma coisa que não é para ser contada. Então, hoje, eu sou muito sincero, o pessoal do escritório estava até brincando comigo, perguntou, pô, quantos amigos você tem? Eu falei, 3. Porra, você tem 3 amigos? Amigo para mim é uma palavra muito forte, eu tenho 3. 3. Que eu posso contar tudo, que tem até meus dados, se acontecer alguma coisa, eles vão me ajudar. Só 3, eu tenho 32 anos de idade. Porque são 3 que quando eu precisar de verdade, eles vão me ajudar. O resto é colega. Porque quando você precisa de verdade, pode dar problema. E aí um dado, uma informação que você passe a mais, o cara pode acabar te ferrando, te causando algum dano. Então assim, tome cuidado. Você só vai descobrir de verdade aquela pessoa que vale a pena no momento que você precisar dela. Né, naquele momento mais inoportuno. E aí, aquele cara que você estava achando seu amigo, no momento que ele podia te fuder, ele vai lá e enfia até o talo. Né? É uma dica que eu dou para vocês. Legal. Sandro, você tem alguma coisa para falar? Tenho para perguntar, só para o último... Bom, você já falou de Mac e PC, né? Qual que é a vulnerabilidade dos dois. Eu queria perguntar se você teve se aconteceu várias vezes com você se alguém não te stalkeou, mas te invadiu, aconteceu alguma coisa com você, um case seu? Cara, invasão eu já sofri no meu... Assim, em primeiro lugar, eu já sofri invasão no meu blog, 2 invasões, uma invasão que a gente conseguiu controlar antes do cara fazer o dano, outra não, isso é comum, e a gente acabou aprendendo, porque assim, eu acho que cara, TI é igual sexo. Você só aprende fazendo. Não tem discussão. Ou sofrendo. Então, é igual sexo. TI é igual sexo. TI é igual isso. Eu já sofri muitas. No trabalho, eu não posso falar muito por questões legais, questões de trabalho. Mas, cara, é comum você sofrer invasão, você sofrer alguns ataques. E você só aprende com o dia a dia. Então, outro dia desse eu estava até ouvindo um comentário de um cara no Facebook e tudo mais, que ele estava xingando algumas pessoas, falando, você é um merda, você é um bosta, você é não sei o que lá. Aí eu perguntei, que ele estava xingando um cara que trabalha numa puta multinacional e dá suporte a grandes clientes. Aí eu perguntei pro cara, velho, tô vendo teu currículo no LinkedIn, tô vendo que você trabalhou em algumas consultorias e hoje é funcionário público. Eu tô vendo o currículo do cara, o cara trabalhando em uma das maiores empresas de tecnologia do mundo, hoje dá suporte para grandes companhias. Você tem certeza, mas absoluta, que esse cara é um merda? Porque, cara, se ele tá trabalhando lá ainda, tem um bom emprego, ganha um bom salário, porra, ele é bom pra caralho enrolar os outros, né? Que puta que pariu, velho. Porque, cara, a única coisa que te dá conhecimento é você se escapando. Hoje eu vou dar um exemplo pra vocês. Já vou responder essa pergunta pra Thaís. Essa pergunta é complicada, hein? Hoje conhecimento é uma coisa complicada, você só adquire na prática. Vou dar um exemplo da minha vida. Quando eu chego para fazer entrevista de emprego, em todos os casos agora, nos últimos 6 anos, os diretores e os gerentes, quando foram me perguntar, foi assim, cara, já li teu currículo, legal, você tem uma experiência, mas eu só quero saber 2 coisas. Eu quero saber a quantidade de problemas que você causou e a quantidade de problemas que você resolveu dentro das empresas. Só isso que eu quero saber. Que é experiência, meu amigo. O que conta hoje é a experiência, né? Isso é muito importante. Então,
Se você não sofrer uma porrada de invasões, se você não sofrer uma porrada de port maps, uma série de coisas, você de fato não tem conhecimento, você precisa de prática para entender como as coisas estão funcionando, né? Então, queira ou não queira, honeypots na internet, potes de mel que rolam, o pessoal deixa lá focado servidores dedicados para pegar informação, é normal para o cara adquirir conhecimento, né? Porque queira ou não queira, é um honeypot, é um pote de mel que deixa lá para o hacker, o craquezinho, chegar e tentar burlar com o Zero Day, que é uma vulnerabilidade nova que não foi divulgada ainda. Então isso é comum. No trabalho hoje, eu estou trabalhando mais forte com o centro de pesquisa, eu estou aprendendo pra caramba e, cara, tem cada vulnerabilidade nova que você vai descobrindo coisas novas, por quê? O cara tentou atacar achando que aquilo era um site de produção e estava vulnerável. Não, aquilo não é um site de produção, aquilo é um pote de mel que estava lá. A pergunta que fizeram, tem aplicativos para celular que pode roubar dados que você tem no telefone? Exemplo, o sistema Android OS? Sim, são os sistemas chupa-cabras. Para o Android já tem sistemas conhecidos, para o iPhone também tem sistemas conhecidos que fazem isso. Como que você bloqueia para o Android, como você bloqueia para o iPhone? No Android é um pouco mais complicado, porque o Android, queira ou não queira, é aberto para tudo. Então como funciona? Eu tenho aqui o Android. Se ele está protegido com senha, e você conectou num laptop novo, zerado, que nunca viu esse Android, nunca teve autorizado a conexão, ele vai falar, para você acessar os dados desse telefone celular, só se você digitar a senha dele. Então, queira ou não queira, você tem que ter a senha do telefone celular para fazer isso. Do iPhone também. Então, se eu pegar o iPhone de uma pessoa agora, ok? E conectar no meu laptop, e quiser roubar os dados dela, e que tiver essa intenção, você vai lá e digita a senha dessa pessoa e automaticamente você utiliza o chupa-cabra e pega os dados. Existe esse software? Existe. Dá para fazer? Dá. Tem pessoas que fazem isso? Sim, tem pessoas que são pagas. Mas eu sou contra isso. Eu acho que a liberdade de expressão, a liberdade do ser humano é a principal coisa que existe. Então, particularmente, eu conheço esses softwares e eu não pratico isso porque não dá. Quais são os nomes desses programas? No Android, nós temos conhecido, só buscar na internet. No iPhone são programas pagos, de difícil acesso. Tá? Só a galera underground e a galera que trabalha com essa parte de segurança de informação possui em seus laptops e em seus equipamentos. Tem para Windows, Linux estava para lançar, mas é mais complicado, e tem para Mac. Para Mac tem um cara que você integra com iTunes, aí que é uma extensãozinha que pega os dados e rouba. De novo, mais uma vez, deixar bem claro, eu sou contra esse tipo de atitude, até mesmo para os meus... as pessoas que não vão com a minha cara e tudo mais, até para as pessoas que são caras, porque eu respeito muito a privacidade. Eu acho que a privacidade é a única coisa que a gente pode ter. Então, cara, eu sou completamente contra isso. Você pode pegar o celular, brincar com o celular, mas, a privacidade é muito séria. Então, se você quer ter privacidade, cuidado com o que você escreve. Mas tendo senha no seu celular, no seu Android, você já começa a limitar. Para o celular, para o Android, no caso, tem que ter antivírus, tem que ter sistema de segurança de informação mais avançados. Para o iPhone, ainda não, mas logo, logo você vai ter necessidade de ter antivírus lá funcionando nele rodando. Legal. Tem mais alguma pergunta, Sandro? Não, cara, por enquanto não. Dá um refresh aqui em todos os lugares. Legal. Bom, já estamos completando aí a 1 hora de programa. Deu mais, deu 1h24, hein? Para variar, estourando, né? Estourando o limite, que a conversa é sempre muito boa. Valeu, obrigado. E Gustavo, me diz uma coisa, você passou aí os 5 dicas para o internauta evitar ser vítima de algum crime. E para as empresas, qual o beabá, os 5 passos básicos que ela deve adotar para não ser vítima de hackers, crackers e afins? Processos, implementação de processos de segurança, aferir esses processos constantemente, ter auditoria desses processos de empresas externas. Quer dizer o quê? Você pode criar o processo internamente com o seu time, mas para aferir esse processo, para ver se ele está funcionando de fato, contratar uma empresa externa de auditoria para verificar isso, né? Santo de casa não faz milagre, se não me engano é esse o ditado, e isso precisa ser utilizado dentro das empresas. Conscientização dos empregados, conscientização dos funcionários, isso é importantíssimo, tá? Profissionais com conhecimento, profissionais com experiência, é importante você ter dentro das empresas. Utilizar softwares com licenciamento, pagar por essas soluções. E, cara, seguir as melhores práticas de mercado que todo mundo já possui. E é claro que o importante para passar tanto para os usuários como para as empresas é que não existe segurança 100%. Tá?
sempre haverá uma falha, sempre haverá uma brecha. Mas se você tiver um controle de incidentes, se você tiver conscientização, se você tiver auditoria do processo, você pode minimizar ao máximo aí incidentes e problemas de segurança. Só que você não vai conseguir eliminá-los, né? Você pode mitigá-los, né? Mas nunca vai eliminá-los, porque um dos maiores fatores predominantes no caso das invasões são as pessoas. Nós somos humanos e nós erramos. As pessoas devem lembrar disso, devem ter essa noção. Entendeu? Legal. O Leandro... Desculpa, Denis, pode falar, pode continuar. Não, pode falar. O Leandro Anderson aqui no Google Plus está perguntando se tem alguma dica para o pessoal sobre como criar senha forte. Você já falou, né? Senha forte, no mínimo 12 caracteres, utilizando maiúsculas, minúsculas, caracteres especiais e trocando de 3 em 3 meses. Trocando suas senhas de 3 em 3 meses. Não só um número, não só um caractere especial. Trocando a senha toda, invertendo tudo mais. Isso você já torna a senha bem forte. Então use mais do que 10 caracteres, utilize caracteres especiais e troque suas senhas. Entendeu? Isso é importante. Laptops, criptografem os seus dados, criptografem as suas informações, porque um dia, infelizmente, vocês serão furtados. Eu vou dar um exemplo. Essa semana houve uma tentativa de furto comigo, uma grande cafeteria em São Paulo. Eu sempre deixo o laptop lá, estava com a mochila, mas eu sempre fico de olho de longe. E eu percebi que tinha duas pessoas, 2 elementos olhando, e um deles pegou minha mochila. Só que tem um problema, minha mochila é pesada. E quando ele pegou minha mochila, ele não percebeu, eu já estava atrás dele, segurando o braço dele e olhando nos olhos. Eu nem discuti, eu falei, cara, perdeu. Ele falou, como é a polícia? Não, você perdeu, você está roubando, e esperei chegar a polícia e tudo mais, e o cara foi preso. Então, querendo dar maior bafafá, falou, você não pode dar voz de prisão, tudo mais, eu estava segurando ele forte, ele viu que eu estava irritado, e acabou pegando, você não pode dar vacilo. E se você vacilar, você tem que estar dando segurança para os seus dados, para as suas informações. Legal. Tem mais alguma coisa, Sandro? Por enquanto não. Peraí. Só... Tem pergunta aí, tá vendo pergunta. Tá. Obrigado. Legal. Cara, muito bom. O Gustavão aí que representou. Só para finalizar da minha parte, Gustavo, eu tenho uma curiosidade, eu que não trabalho no ramo, mas existem muitas histórias, pelo menos que chegam até o nosso conhecimento, de hackers, de pessoas que invadem rede, né, de empresas e que, quando são bem-sucedidos, em alguns casos, eles acabam até sendo contratados por essas empresas para trabalhar para eles na segurança. Isso realmente procede? É algo que acontece? O hacker que é bem-sucedido... Já começa assim, é cracker, né? Tem a diferença. O hacker e o cracker. O hacker é o quê? O cara que chega e burla o sistema, mas ele não causa o dano. O cracker é o cara que causa o dano, né? Hoje, isso é verdade. Hoje você tem hackers que realmente eles fazem isso, os hackers realmente eles conseguem bons empregos. Eu não sou contra, é verdade. Se o cara conseguiu burlar um sistema e ele não utilizou esse conhecimento, essa vulnerabilidade de forma danosa, ele tem que ser contratado sim. Isso é verdade. O cracker não. O cracker, no caso, se o cara burlou o sistema, causou algum dano, sim, ele vai ser preso e vai tomar as penalidades. Então hoje tem esse tipo de contratação mesmo, é comum, e o pessoal acaba sendo contratado, acaba trabalhando. Legal. Sandro, você tem alguma coisa para concluir? Não. Legal. Gustavo, fica à vontade aí para fazer suas considerações e daí a gente encerra. Galera, 3 coisas importantes. Primeiro, ninguém sabe tudo. Todo dia você está aprendendo uma coisa nova, você tem que ter discernimento disso, capacidade de sempre estar buscando conhecimento. Segundo ponto, simplicidade, sempre estar tentando passar o conhecimento para a galera, estar trabalhando em conjunto, né? Eu acho isso importante. Eu acho que, cara, você ensinar alguém que sabe menos do que você é a coisa mais importante do mundo, ou ensinar até mesmo uma pessoa que sabe mais do que você, ninguém sabe tudo, né? E terceiro e último ponto é conciliar a vida social com a vida profissional, né? Eu falei hoje essa frase, você precisa trabalhar, você depende do trabalho, mas você não... Eu falei uma frase, saiu até na Folha outro dia desse, que você precisa trabalhar, depende do dinheiro, mas não pode ser viciante. Uma coisa dessa parecida, o jornalista até tinha gostado. Então, assim, conciliar a vida profissional com a vida social, né? Ficar bitolado na frente do computador dia a dia, dá dor de cabeça e causa graves problemas. Então é isso, eu acho que discernimento, né? Querer
aprender mais cada vez, passar a informação, disseminar o conhecimento e ter vida social com a vida profissional, né? E saúde. Isso é importantíssimo. Sem saúde a gente não pode fazer porra nenhuma. Legal, muito bem dito aí. As palavras do Gustavo Lima, nosso convidado de hoje. Gustavo. É o convidado dessa semana do Social 175. Agradecemos aí a participação do Gustavo, foi ótimo. E todo mundo que viu aí deve ter gostado muito, eu pelo menos gostei pra caramba. E obrigado, Gustavo, pela presença. E sempre que tiver à disposição, será uma honra recebê-lo aqui de novo. Com certeza, um cara legal para você chamar aí é o Gustavo Roberto, aí, perito na área de segurança da informação, o cara manda muito bem na parte de segurança web, já me ajudou várias vezes aí quando meu blog teve problemas, é um cara gente boa, gosta de disseminar informação, ele é um cara do bem, entendeu? Eu acho que são poucos esses profissionais que nós temos aí no mercado, a galera que tem conhecimento e compartilha, é um cara legal para você chamar aí para bater papo com vocês, o Gustavo Roberto. O Leandro Anderson fez uma outra pergunta aqui, cara, mas... Qual? A última, vai. Sabemos que hoje em dia há ferramentas para coletar informações em redes de uma empresa. Ele citou isso aqui, Sniffer, cara, mas isso aí é muito antigão, isso aí eu usava quando... Não, até hoje é usado, mas, cara, tem tantas informações. Meu amigo, Backtrack 5, baixa o Backtrack 5, lá tem uma porrada de ferramenta, tem um monte de livro no Coruja de TI no blog, tem um monte de material na internet, tem um monte de fórum que ajuda, acessa o blog, pergunta, a gente faz um post e explica para vocês. Já 10h30 da noite falar disso agora é complicado, a gente vai ficar delongando. Uma coisa importante, esse final de semana vai ter um evento de segurança chamado Silver Bullet, eu devo estar participando se meu nome estiver lá na lista que disseram, e lá a gente vai ter um monte de gente que trabalha com segurança de informação palestrando, então eu acho legal, quem quiser estar participando, é o Silver Bullet, né, Conference aí, acesse um evento de segurança de informação que vai acontecer nesse final de semana aí, na FEComércio aqui em São Paulo, dia 10 e 11. Eu acho bem legal, acho importante o pessoal estar disseminando o conhecimento, estar aprendendo um pouco mais. Beleza? Fala mais uma vez que eu vou anotar aqui e vou colocar... Silver Bullet. Silver Bullet. É da mesma galera do Yoshua the Sheriff. Silver Bullet. Então participem, eu acho que vai ser bem interessante. Tem o Garoa Hacker Club também. O pessoal troca informação bastante sobre cultura hacker, segurança, hardening, um monte de outras coisas. Bem legal. O pessoal se informa. E acesse o Coruja de TI, que de vez em quando tem algumas coisas interessantes lá. Beleza? Legal, cara. Obrigadão. Tá bom. Obrigado, galera. Tudo de bom aí. Boa noite. Desculpa qualquer coisa. Paz aí. Tudo de bom. Valeu, até mais.